Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição será Segurança em Tempos de Dificuldade. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é, na verdade, o Salmo número 44. Um salmo realmente fantástico. Nós vamos dar uma olhada, vamos tentar esmiuçar um pouquinho aqui mais desse mesmo salmo para a gente poder entender que existem momentos na nossa história em que nós não temos como orar, pelo menos de forma transparente e honesta com Deus, com um sorriso nos lábios. Existem momentos de tristeza, de angústia, de dor, momentos onde o indivíduo chora, ele se lamenta diante do Senhor. E o Salmo 44 é um salmo como esse. Esse salmo ele pode ser dividido de forma geral, pelo menos em três partes. A primeira parte é exatamente o momento em que o salmista está olhando para trás na história do povo de Deus. Ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos aquilo que os nossos antepassados nos contaram, tudo que fizesse em seus dias, muito tempo atrás. Com o teu poder expulsasse as nações e estabeleceu o teu povo na terra, esmagaste os povos inimigos e libertaste os nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra, não foi por sua força e por seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço forte, pela luz intensa do teu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Olha que coisa linda essa primeira parte. Nessa primeira parte do Salmo, lembra que nessa semana a gente está pegando o Salmo e a gente está utilizando o Salmo como um momento de oração, como o texto para podermos orar. E olha que coisa linda que o salmista está fazendo. Na primeira parte do Salmo, ele está olhando para trás, ele está olhando pelo espelho retrovisor. Ele está dizendo, nós ouvimos os nossos antepassados nos contarem como o Senhor agiu no passado, como de forma extraordinária o Senhor expulsou as nações estrangeiras que viviam nessa terra, gente que não respeitava o teu nome, gente que vivia longe dos seus princípios, gente que fazia mal a si mesmo e ao mesmo tempo ao próximo. Nós ouvimos, nossos antepassados nos contaram as maravilhas que o Senhor fez. Ele está começando aqui a sua oração olhando para aquilo que Deus fez, as coisas grandiosas. Veja, mas agora, na segunda parte, ele não vai mais olhar para o retrovisor. Na segunda parte, ele vai olhar para o presente, para o que está acontecendo. E olha o que ele vai dizer. Agora, porém, tu nos rejeitaste, nos envergonhaste. Já não conduzes nossos exércitos para as batalhas. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos e permites que sejamos saqueados por todos os lados, por todos aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas por matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e nem tivesse lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objeto de desprezo e ridículo para os que nos rodeiam. Fizeste de nós motivo de riso entre as nações. Com desdém balançam a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante. Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou. Não desviamos os pés dos seus caminhos. Tu, porém, nos esmagaste no deserto, aonde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Sabe, nesse segundo momento, ele está olhando agora para o presente. Veja, no primeiro momento, ele diz: nós ouvimos os nossos antepassados nos contarem do que o Senhor fez no passado. No passado, o Senhor fez coisas extraordinárias. O Senhor expulsou as nações que aqui viviam, povo que não temia o teu nome. Mas agora, no presente, o Senhor trouxe esse povo de volta para cá. O Senhor fez com que eles nos prendessem. O Senhor nos vendeu para as outras nações e nem sequer teve lucro com isso. Vendeu por um preço insignificante e irrisório. O Senhor nos esmagou com as próprias mãos. Ele agora está dizendo para Deus, veja, o que ele está dizendo é como ele se sente diante do que ele está vivendo. Ele está olhando para o que está acontecendo e está dizendo, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? E eu me sinto nesse momento como alguém que foi vendido pelo Senhor. É muito forte o que ele está dizendo.
Entretanto, no meio disso tudo, ele vai dizer aqui, olha, uma coisa que eu acho que é fantástica: o nosso coração não te abandonou, não desviamos os pés do teu caminho, mesmo vivendo isso tudo. O que ele está dizendo é o seguinte: Senhor, eu estou olhando para as circunstâncias e estou me sentindo agora como alguém que foi vendido pelo seu próprio Deus. O Senhor nos entregou de forma terrível na mão dos nossos inimigos. Mas eu quero que o senhor saiba de uma coisa: eu não vou me desviar de ti, eu não vou soltar a sua mão, eu não vou te abandonar. Meus pés continuarão te seguindo. Eu acho isso aqui fantástico. O salmista está dizendo: Senhor, não são as circunstâncias que vão determinar minha adoração a ti. Não é pelo fato de eu ser abençoado é que eu vou continuar te buscando por interesse. Não, Senhor. As coisas estão ruins. Eu estou me sentindo dessa maneira, estou me sentindo como alguém que foi vendido como escravo. E o senhor nem teve lucro com isso. Mas eu vou dizer um negócio pro senhor: eu não vou te abandonar, porque eu não te sigo somente quando as coisas correm bem para mim. Eu te sigo o tempo todo. Eu acho isso aqui fantástico. Na terceira parte, ele faz um pedido a Deus. Olha que coisa tremenda ele vai dizer aqui. Deus com certeza saberia, pois ele conhece os segredos de cada coração. Mas por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te. Não nos rejeites para sempre, porque escondes o teu rosto de nós. Porque te esqueces do nosso sofrimento e opressão. Desfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te, ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Ele termina clamando a Deus assim: Senhor, se por acaso, na verdade, me sinto como alguém que está sendo observado por Deus. Eu já disse ao Senhor: eu vou continuar te seguindo, não importa o que vai acontecer. Mas eu nesse momento, me sinto como alguém que está jogado no pó, como alguém que está sofrendo, e o Senhor está olhando para isso tudo acontecer. Senhor, levanta-te. Senhor, resgata-nos, faz alguma coisa. É isso que ele está dizendo. Sabe, é interessante quando a gente para poder olhar para isso tudo, que você percebe o salmista rasgando o coração diante de Deus. Ele não está sendo aqui politicamente correto. Até porque a própria Bíblia vai deixar claro que antes mesmo que a gente abra a nossa boca para dizer alguma coisa para Deus, ele já sabe. O momento da oração é um momento para podermos rasgar o coração diante do Senhor. E tem momento em que você precisa fazer isso. É no momento em que você abre o coração para Deus e fala para Ele como você se sente, que na verdade você tem a oportunidade de poder senti-lo mais de perto. É interessante que esse salmo, quando nós olhamos aqui para ele, essa seletividade no uso dos salmos no contexto da adoração, às vezes ela reflete essa exclusividade de ânimos e ao mesmo tempo palavras em algumas orações que até nos assustam quando olhamos para elas. São palavras fortes, aquelas que nós acabamos de ler agora no Salmo 44. Mas quando olhamos para esse salmo, é interessante um capítulo, um parágrafo que aparece no nosso guia de estudos, aonde a autora da lição ela diz assim: o Salmo 44 ajuda os adoradores a proferir a sua experiência de sofrimento de forma livre e adequada. Orar com base nos salmos nos ajuda a experimentar liberdade de expressão na oração. Os salmistas apresentam palavras difíceis de encontrar e palavras que nem ousamos pronunciar. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos para nos esmagares aonde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Capítulo 44, versos 18 e 19. Observe que no passado ele já tinha mencionado que Deus tinha feito grandes coisas. Mas agora ele vai dizer que no presente ele se sentia abandonado. No presente ele sentia como se Deus estivesse só observando. Ele ainda vai dizer que em relação ao passado, não foi com o arco, não foi com as armas que o povo venceu, foi por causa do Senhor. Mas apesar desse povo, apesar desse povo do Senhor ser o povo de Deus, apesar do salmista ser alguém que teme ao Senhor, ainda assim ele estava passando por um momento de sofrimento. E o último parágrafo da nossa lição ainda diz assim: apesar disso, o povo de Deus teve problemas. A lista de infortúnios e lamentos é muito longa. No entanto,
Em meio a tudo isso, o salmista ainda clama a Deus: resgata-nos por amor da tua bondade. Na retribuição, ou na tribulação, ele reconhece o amor de Deus. E isso deve fazer com que a gente pare para poder pensar. Deus nos convida também a abrir o coração diante dele. E eu quero dizer para você que muitos momentos difíceis que eu enfrentei na minha própria história foram momentos em que eu corria até o Senhor e eu usei alguns salmos para poder clamar a Deus e para poder dizer um deles. Eu disse: Senhor, até quando tu te esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto de mim, Senhor? Houve alguns momentos, principalmente quando perdi a minha filha mais velha no campo missionário, em que sozinho eu rasguei o coração diante de Deus muitas vezes. Enquanto chorava com ele, eu dizia: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Eu não vou te abandonar, mas eu vou dizer para o Senhor: está aqui, está atravessado na minha garganta. Ainda assim, Senhor, eu vou continuar clamando, vou continuar buscando o teu nome. E alguns desses salmos foram meus companheiros durante esse período. Não existe nada de errado em você dizer para Deus como você se sente. E eu falo para você, houve muitos desses momentos que depois de muito choro, de muita dor, de muita angústia, eu saí leve da presença de Deus. A saudade da minha filha ainda enchia meu coração, mas eu sentia Deus mais perto. Por isso, é importante que nós tenhamos claro na nossa mente que Deus não nos chama apenas para podermos dizer palavras agradáveis. Não. Ele nos chama para podermos ser próximos dele. Quando a gente se senta para poder conversar com um amigo, a gente tem a oportunidade de poder falar daquilo que vai no coração. Sabe aquelas palavras que você não diria para uma pessoa que você não é bem próxima, mas que você não tem medo de poder falar para um amigo. Você abre, você rasga o coração, você não mede as palavras. É isso que Deus espera que a gente seja capaz de poder fazer. No Salmo 44, nós vemos alguém que conhecia bem a Deus e que não tinha medo de expressar o que estava sentindo diante do Senhor, porque sabia que o Senhor Deus o entenderia. E ao mesmo tempo, é claro, ele se posiciona ao lado de Deus, dizendo: Senhor, não importa o que vai acontecer, eu vou continuar firme no teu caminho. E ao mesmo tempo ele vai clamar, vai dizer: Senhor, desperta, faz alguma coisa. Lembra de nós. Talvez hoje esteja falando para alguém que está passando por um momento difícil, complicado. Talvez o desânimo está batendo na porta da sua casa. Não jogue a toalha, mas olhe para o Senhor e deixa que Deus seja Deus na tua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, nem sempre as coisas correm bem na nossa história. Quando olhamos para os Salmos e percebemos que muitos dos salmistas enfrentaram a dificuldade, o problema, a angústia, mas abriram o coração diante do Senhor, isso nos dá a garantia de que podemos também fazer o mesmo. Eu somente junto com os meus irmãos e irmãs, eu coloco diante do Senhor cada pedido que vai no nosso coração, cada angústia, cada momento que a gente se sente talvez abandonado, angustiado. Por favor, nos ajude a podermos estar próximos de Ti e a ouvirmos a Tua palavra. Nos colocamos em Tuas mãos, Pai, pedindo, acima de tudo, que Tu te manifestes a cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que analisaremos será um salmo de desespero. Eu estudo a lição? E você?